gente! Tudo bem com vocês? Pra quem tá vendo de dia, bom dia. Pra quem tá vendo de tarde, boa tarde. Pra quem tá vendo de noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês sejam abençoados, que eu tenho certeza que não tem como, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Hoje estaremos completando um estudo que tivemos aqui do quadro Conhecendo Mais a Bíblia, onde a gente falava sobre salvação. E hoje nós vamos falar de um tema que é dentro da salvação, mas é algo que deixa a gente muito pensativo. É algo que eu demorei muito tempo. Eu te confesso que eu entendi praticamente semana passada a diferença disso. Então eu venho te convidar para estar conosco mais uma vez, para passear na Bíblia, para poder clarear os nossos pensamentos com ele, nosso pastor, chama ele de oi pastor, oi meu pastor, Jairo aqui, que me ajuda, já tem tirado minhas dúvidas, tadinho, não sei nem se ele, deve ter arrependido de ter me conhecido, porque não me dá uma brecha na palavra não, que eu já pergunto, mas por quê? Mas é um homem que tem, assim, pensado na teologia de forma espiritual, coisa que eu não tenho visto muito por aí. Graças a Deus eu tenho pessoas assim ao meu lado. Deus me abençoou, que pensa na teologia, mas com o espiritual. Então a ele, muito obrigada por ter vindo mais uma vez, pastor, por ter nos ajudado, por nos ajudar, por conceder aí o seu conhecimento para a palavra do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né, no Redescobrindo Deus, esse quadro tão tranquilo, tão cheio de Deus, que é Conhecendo Mais a Bíblia. Sua equipe fantástica, esse podcast tão especial que tem abençoado vidas. Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Salomão deixou bem claro, se você procura conhecimento apenas para você, você é o mais pobre de todos os homens. Então, o conhecimento ele precisa ser passado. Então, a gente tem um conhecimento, não é para humilhar ninguém, mas para alegrar. O conhecimento, ele liberta e deixa a pessoa muito feliz, muito alegre. Então, para mim é um prazer estar aqui novamente. Salvação. Paulo disse, segundo Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tá? Paulo fala da salvação de um único indivíduo, de um único ser humano, dividido em 3 tempos. Ele diz que Deus te conserve irrepreensíveis, teu espírito e alma e corpo. Paulo está dizendo que a salvação começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Salvação. Então, hoje nós vamos entender quando as pessoas falam assim, a pessoa vai pro céu, vai pro inferno. Gente, mas as pessoas falam assim, mas nós já fomos salvos na cruz. Deus já nos deu, a gente que conheceu Cristo, fomos justificados. E quando aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Mas como nós somos salvos se a gente ainda tem que passar pelo saber se vai para o céu, se vai para o inferno? Da onde vem essa salvação? Tem 2 salvações? Tem 3 salvações? E hoje nós vamos entender. Fica ligada e vem aqui com a gente aí passear nessa história aí que eu tô curiosa. Muito bom. Salvação, Nathalie, é uma só. Paulo disse em Efésios 4 que Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí ele segue dizendo que o dom que Cristo deu é a salvação. Então a salvação ela é um dom. Aí ele explica em Efésios, Paulo explica em Efésios 2, a partir do verso 1, que a gente daqui a pouco comenta sobre isso, mas ele deixa bem claro que a salvação não é uma obra nossa, para que ninguém se glorie, é algo de Deus. Então, falar do que João disse a respeito de Cristo. Cristo é antes dos dias. Então, muito antes dos primórdios dos tempos, Deus já preparou uma salvação para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê jamais vai perecer. Só que o homem é dotado de espírito, alma e corpo. O homem é alma. A gente falou disso. Você vem aqui no canal e assiste a primeira parte. O homem é alma. Porém, ele tem o espírito e ele tem o corpo físico. O espírito, ele é o corpo espiritual, ok? O espírito é um corpo espiritual. Isso mesmo. Paulo disse que se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, e o corpo físico, ele aguarda o soar da última trombeta, porque Paulo também diz, 1 Coríntios 15,
Convém que isso que é corruptível, meu corpo, fraco, carnal, mortal, se revista de uma imortalidade. Vai chegar esse dia. Só que hoje aqui, já falamos do espírito, então hoje aqui nós vamos tratar um pouco do ser, que é a alma, eu e você, certo? Então nós vamos ver, essa alma ela precisa de ajuda. Essa alma ela precisa passar por uma transformação. A salvação da alma não é de imediato, ela precisa de uma ajuda. A alma precisa entender que é pela palavra que nós somos transformados, ok? Nós vamos falando sobre isso ao longo aqui da nossa conversa. Só para eu não ficar falando muito aqui, aí daqui a pouco é hora de acabar e eu não disse nada. Mas vou te dizer, a minha vida inteira, eu sempre tive essa dúvida. Se a salvação perde, não perde? Sim. Mas se a salvação não perde, por que eu tenho que ainda tem a parte de ir pro céu, pro inferno? E aí eu falei, e nada me fazia entender sobre isso, sobre quais são, o que é essa salvação. E aí, glória a Deus, vamos clarear ainda mais a mente. Olha só, eu acho que cada um tem que ensinar o que crê. Então eu vou ler Hebreus capítulo 6. Eu vou abrir minha Bíblia bem devagar para você dar tempo de você abrir a sua aí. Gente, abre aí também. Novo Testamento, Hebreus 6. Não acredita em mim não, vamos ler juntos. Hebreus capítulo 6. Dentro dessa pergunta que você acabou de fazer. Não, como é que pode? A pessoa está salva, mas ainda tem a questão, vai para o céu, não vai para o céu, mas já não estava salva? Exatamente. Hebreus 6, vamos ler a partir do verso 1 para ficar uma fácil compreensão. Hebreus 6, a partir do verso 1. Por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição, alcançando o novo fundamento, que é do arrependimento e das obras mortas, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí agora merece total atenção. Verso 3. Isto faremos se Deus nos permitir. Olha o verso 4. Porque é impossível. É o que, gente? Impossível. Por favor, vá na sua Bíblia e marque o impossível aí. Verso 4. Marca o impossível. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, marque iluminados na sua Bíblia, e provaram do dom celeste, marca dom celeste, e se tornaram participantes do Espírito Santo, marca Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, marca a palavra de Deus, e os poderes do futuro, marca poderes do futuro, esses recaiam e sejam outra vez renovados para arrependimento. Se assim fosse, quando eles, no ato que crucificam novamente o Filho de Deus, o expondo ao vitupério. Então vamos pontuar aqui. Iluminados é 1. Dom celestial é 2. Participantes do Espírito Santo. Espírito Santo é 3. Boa palavra é 4. Poderes futuro é 5. Paulo está dando 5 motivos porque você não perde mais a salvação. Porque se uma pessoa experimenta, olha, ele começa no 4, é impossível que quem experimenta ser iluminado pelo dom celeste de Deus, é impossível quem tem Espírito Santo, é impossível que quem prove da boa, não é do achismo, não é da teologia morta, é da boa palavra de Deus, e os poderes da revelação futura, é impossível que esses caiam. É a mesma palavra que Paulo usa para os Gálatas. Ó insensato Gálatas, que da graça decaíste, porque estavam prestando uma adoração a anjos. Então presta atenção, Paulo diz que baseado nisso aqui, é impossível que alguém perca sua salvação. A salvação ela é um dom de Deus porque você tem condição de experimentar essas coisas aqui. Ora, que quem experimenta da boa palavra, quem experimenta do Espírito Santo, quem experimenta dos dons de Deus, meu irmão, convém comigo, vai procurar alguma coisa no mundo? Não tem outra vida. Quem experimenta essas coisas que não existem nesse planeta, não troca Jesus por nada. Não tem um plano B na sua vida.
Entende? Então, aham. uma vez que você está salvo, você experimentou todas essas coisas. Você vai trocar isso aqui pelo mundo? Não. Não vai cogitar nunca, nem num dia de tristeza. Ah, mas se o inimigo da minha alma me provar. Já ouvi pessoas falarem assim. Então presta atenção. Se a gente lê Gênesis 22, vai estar escrito assim, ó, depois destas coisas provou Deus a Abraão. Se a gente lê Mateus 4, vai estar escrito assim, ó, foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo, ele tenta, Deus, ele prova. Então, toda provação na nossa vida, nada a ver tem com o diabo. Toda provação dolorida da nossa vida tem a ver com Deus nos ensinando a ser melhor. E tudo que ele prova, ele quer aprovar. Ah, mas está doendo, olha, eu não entendi, olha, eu tive perdas. Irmão, presta atenção. Uma vez que você experimentou essas coisas de Hebreus 6, Cristo, ou melhor, Deus tem eu e você por filho. Não há inferno para os filhos. O que há para os filhos? Disciplina. Ele disse aqui em Hebreus, o que está escrito? Olha como está escrito, que ele açoita quem ele chama por filho e ele corrige quem ele toma por filho. Então, queridão, vai doer às vezes, ele vai corrigir às vezes, mas ele deixou bem claro, para que o mundo não te condene, eu tenho que fazer isso. Então você é um filho de Deus, por isso que você é aprovado, mas ele te aprova e você dá testemunho das coisas boas de Deus para você. Uma vez que está salvo, provando essas coisas, você não encontra outra vida, só tem essa. Então, a salvação, ela vem quando a gente prova essas coisas, porque tem muito da gente conhecer a Cristo, mas não conhecer essas coisas. Então, pensa comigo, como é que a gente conhece a Cristo e não prova do dom de Cristo? Sabe, a gente conhece a Cristo, então, superficial. Isso aí. Né? A gente conhece um Cristo de nome, né? A gente conhece De ouvir o Cristo falar. de ouvir falar, mas não experimentou. Não experimentou. Se a gente lê Marcos, Evangelho, vai anotando depois você lê em casa. Marcos, se eu não me engano, ali pelo capítulo 6, do versículo 3 em diante, está escrito assim, ó, e Jesus subindo ao monte, chamou para junto de si todos quanto ele queria. Aí diz assim, ó, vírgula, depois disto os enviou. Jesus nunca chama alguém para enviar sem antes que essa pessoa esteja com ele. Então Jesus não chamou eu e você para pregar, chamou para estar com ele. Eu só posso falar de Cristo se um dia eu estive com ele. Verdade. Se eu for falar dele... Tem autoridade, né, para falar. Se não tiver uma vida com ele, se não tiver com ele, como é que eu vou falar dele? Entendeu? Eu não estou falando de decorar textos e falar textos. Isso qualquer orador consegue. Estou dizendo de uma vida com Deus. Que você exale uma vida com Deus. Né? Uma unção, uma salvação, uma convicção que o céu está dentro de você. E isso sai de você para as outras pessoas. Então, é esse tipo de conhecer a Cristo que a gente não quer mais sair. Eu digo isso e falo com os meus amigos assim, pastor, eu acordo de madrugada para orar, é o meu momento, é um momento que eu gosto de me encontrar com Deus, é de madrugada, Sim. E eu sinto necessidade daquilo. Parece que se eu não fizesse, se eu não tivesse momento de estar com Ele, parece que eu não... Parece não, eu tenho certeza que eu não vou suportar. Não sei nem o quê, mas eu sei que eu não vou suportar. É uma necessidade. Então, quando você conhece isso, você se torna viciada em Cristo. Dependente. Isso aí, você se torna viciada, dependente em querer... Não, eu quero chorar como eu chorei, eu quero me derramar como eu derramei, eu quero sentir, eu quero, sabe, sentir aquilo. Então, quando você experimenta isso... Nossa. Isso que você está falando é exatamente o que acabamos de ler. O que você passa todas as madrugadas é essa relação. Aí Paulo diz, é impossível que quem provou isso abandone Cristo. Não tem essa condição. Então, a salvação de Cristo é perfeita. E uma vez que faz parte da gente, não é apenas uma filosofia, é uma vida. Não abandonamos mais. Eu vou dar para você dois personagens para ficar bem claro na sua mente e você nunca mais cogitar essa possibilidade. Tô salvo? Não tô salvo. Perco? Não perco. Você lembra de Pedro, discípulo de Cristo, e você lembra de Eliseu, discípulo de Elias? Quando Eliseu passou a capa dele sobre Elias, Eliseu disse assim, ó, espera aqui que eu vou despedir do meu pai e da minha mãe e eu vou te seguir. Ele despediu do pai e da mãe, só que ele estava arando terra com aquele boi, né, de arar terra. O que ele fez? Ele matou o boi e o aparelho que ele arava a terra, ele transformou numa churrasqueira, queimou o boi, fez um churrasco para os amigos, para a família, porque era despedida.
Ele quebrou o carro de arar a terra e ele matou o boi que arava a terra. O que significa? Não vai mais arar. Porque ele está indo seguir o profeta, que no futuro também se tornou profeta. Agora, volta aqui comigo para o Pedro. Pesca maravilhosa não é milagrosa, porque está pescando peixe. Então não é milagre pescar peixe. É maravilhosa pela abundância de peixe. Então, pescou. Jesus disse, vem comigo que eu vou te ensinar a pescar homem. O que Pedro fez? Amarrou o barquinho e largou ele lá. Eliseu estava dizendo para nós, eu nunca mais vou arar a terra, por isso quebrei e matei o boi. Quando Jesus ressuscita e ninguém acha o corpo, e ninguém sabe cadê, olha o que Pedro diz, eu vou pescar. Por que ele foi pescar? Porque ele nunca afundou o barco, ele nunca quebrou o barco, ele amarrou dizendo, se isso aqui não der certo eu volto para a minha vida. Olha o Eliseu, quebrou tudo dizendo, eu não volto mais para essa vida. Então, quando a gente experimenta o dom de Deus, ou o dom de Cristo, que é a salvação, uma certeza de vida eterna, de estar com Deus, queridão, a gente afunda qualquer barco, a gente arrebenta qualquer boi, porque a gente não tem outra vida. Eu fico um pouco preocupado com uma pessoa que dentro do ciclo igreja é uma coisa e fora disso é uma outra coisa. Não tem uma dupla vida, não tem um outro você. Você é a mesma coisa na igreja, na família, no trabalho, na faculdade, você é salvo e essa salvação é verdadeira. Isso precisa exalar de você para convencer a pessoa. Não é tua roupa que convence, não é o teu jeito de falar que convence, tá entendendo? Mas é a tua conduta, a paz com todos e a santificação, sem as qual ninguém verá Deus. Essa paz com todo é conduta. Como é a sua conduta? Pensa nisso. Tá vendo? E aí, como é a sua conduta? Enquanto ele tá falando, eu tô aqui pensando. Tô aqui pensando aqui no que eu tenho, qual é a minha conduta, o que eu tô fazendo, Senhor. Não é? E realmente, não tem como. E aí, da salvação, aí essa salvação é quando a gente aceita Cristo e tem todos esses dois, a gente tem a salvação eterna, que é uma salvação. Uma salvação. E aí, daí começa o processo. Da alma é um processo. Vamos ler um processo? Vamos. Então vamos ler um processo. Gênesis, abre sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Duvido que eu não ache Gênesis. Duvido. Gênesis 2, vamos lá. Gênesis 2, deixa eu encontrar o verso. Verso 25, Gênesis 2, 25. Gênesis 2, 25. A gente começou falando que a alma é o ser. A alma é um indivíduo. Eu e você. Você não é espírito. Você tem um espírito. Só uma pergunta, rapidinho. Aquela salvação que a gente estava falando era do corpo? Aquela é do espírito. Aquela que você está falando era do espírito. Aquele nosso primeiro quadro era do espírito. Agora estamos na alma. O corpo é a última redenção. Então, tá vendo, né, gente? A primeira salvação que a gente estava falando, somos salvos pelo Espírito. É aquele que Deus soprou. Exato. Fez assim, ó, aquela salvação. Então, vamos lá. Entendeu? Agora estamos na alma. Então, a alma não é o mesmo processo. Aqui você vai tirar muita coisa da sua mente. Como você diz assim, eu acho que eu não sou digno. Salvação não tem a ver com dignidade. Nem eu, nem tu somos dignos de nada diante de Deus. Mas um amor e uma graça tão longe de qualquer pensamento humano que alcançou eu e você. O que a gente faz com isso? Faz como Davi, vamos beber o cálice da salvação. Ele disse, que eu vou dar ao Senhor por tudo que ele me fez? Tomarei o cálice da salvação. Então toma a salvação e viva uma vida com Deus. Ponto final. Sabe o que você falando isso, eu lembrei? Que quando eu li sobre Moisés, que Moisés falou pra ele, quem sou eu para tirar o povo do Egito? Sim. Quem sou eu para estar lá com o faraó? Sim. E aí eu pensei, realmente, ele não era ninguém. Se Deus não levanta ele tira, a gente não saberia nem quem era Moisés. E aí, Deus pegou e falou, realmente não é você, você vai, e hoje ele é o que ele foi nisso tudo. Então, se a gente realmente não é ninguém, vai falar para Deus, Senhor, quem sou eu para fazer isso? E aí, lá, Deus vai dizer, tá vendo? Você é esse. É isso. Você é esse, porque eu te escolhi para ser esse. E quando não tem como nós desempenharmos o papel, é aí que ele nos quer. Isso aí. Porque nunca haverá uma glória para nós. Aí eu parei de ficar reclamando, Sim. Senhor, eu não sei. Eu falo, cara, você quer saber? Eu sou próximo a Moisés, que não era ninguém, mas só é porque Deus falou que é. Então, se Deus falou, tá bom, tô aí. Assim será. Só me conduz aí, me ensina. É isso. Então vamos lá. Vamos lá. A alma, o ser.
que precisa de ajuda? Eu quero começar com esse texto aqui, que fala muito disso. É o 2:25 de Gênesis. Olha o verso 25. Você pode ler para nós, o verso 25? É do 1, Capítulo 2. 2... 2:26. Perdão. Hã? Capítulo 2, verso 25. Ah, capítulo 2. Gênesis. Capítulo 2. Isso. Eu tô no 25, gente. Calma aí. O capítulo 2 É capítulo 2, eu tô no 25. Vamos lá. de rapidinho. Gênesis e o verso é o 25. Ah, tá. Vamos lá. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Muito bom. Viviam como? Nus. E não tinham vergonha. Por quê? Porque o ser humano, o indivíduo, a alma, o ser, passou a ser controlado por desejos e impulsos. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia Sagrada. Por isso que eu resolvi começar por aqui. Porque aqui não tinha nenhum desejo, nenhum impulso. Se o desejo é do mal? Não. Foi Deus que colocou o desejo. O que é o mal? Quando o desejo vira uma anomalia. Ah, eu não entendi. Calma. Você vai entender até o fim. Então, estavam nus porque não tinham essa anomalia de desejo. Onde é que Deus põe o desejo dentro do homem e da mulher? Quando ele disse assim, ó, uma ordem. Vamos ler essa ordem. Capítulo 2, verso 16. Olha a ordem de Deus. Capítulo 2, verso 16 de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus, ordenou, então é uma ordem, ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerá livremente. Então, pera lá, tudo que Adão comia não é assim, vou comer isso aqui porque eu quero. Ele tinha de Deus uma ordem, tudo que eu plantei para você, eu te ordeno que coma. Aí ele diz, no verso 17, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. Então, pera lá. Se de toda árvore eu posso comer livremente, por que eu não posso comer dessa? E se eu não posso comer, por que plantou aqui? Não é essa a pergunta de 1 milhão? Exatamente. Se não podia comer, Deus que é todo-poderoso, era só não plantar e tudo que a gente conhece não tinha acontecido. Por que Deus deixou ela lá? Porque Deus já colocou para despertar o desejo. Quando ele diz, todas, ok, todas, aí ele apontou e disse, aquela ali não. E aquela ali foi que Adão ficou olhando. Porque Deus colocou nele o desejo. Pode pegar uma criancinha, pode pegar sua filha, né, que é famosíssima nos seus stories, pode pegar ela e falar para ela assim, não mexa aqui. Ela nem estava olhando para aquilo. Verdade. Ela vai passar a olhar só porque você disse não mexa. Isso está implícito dentro de nós. É um desejo. Onde está a anomalia do desejo? Acompanha comigo e você vai compreender um pouco mais a Bíblia. Qual é a ordem de Deus? É o verso 17, capítulo 2, ok, gente? Eu estou em Gênesis 2, 17, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essa é a ordem. Gênesis 3 agora, vamos lá, Gênesis capítulo 3, tá? Gênesis 3 agora. Vamos ler a partir do verso 1 para que você compreenda melhor. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ponto. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Ora, foi exatamente isso que Deus disse. Né? Nós sabemos que é o diabo na serpente falando, que a serpente não fala, e o diabo disse na boca da serpente, não foi isso que Deus disse, Eva? De toda árvore você pode comer livremente. Mas já sabendo ele que o desejo que era tranquilo dentro dela já estava se transformando numa anomalia. Onde que o diabo viu? Presta atenção. Aí ela disse no verso 2, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore que está no meio do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está... Perdão, vou voltar para o verso 2 que eu li errado. Disse a mulher à serpente, da árvore do jardim comeremos, das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morra. Presta atenção porque você leu comigo 3 vezes a ordem de Deus. Onde está a ordem? Capítulo 2, verso 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que comer certamente morrerá. Essa é a ordem. Agora, olha o que a Eva está dizendo. Deus disse que eu posso comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está no meio, eu não posso nem olhar, nem tocar, senão eu morro. Onde foi que Deus disse que tinha uma árvore do meio, que ela não podia olhar,
que uma árvore que estava no meio que ela não podia tocar, que dirá comer, senão ela iria morrer. Não foi isso que Deus disse. Deus disse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela trocou a árvore do conhecimento pela árvore do meio. Qual é a árvore do meio? Eu estou lendo a Bíblia. Vou falar o mais devagar possível, que eu falo muito rápido. Capítulo 2, cadê a árvore do meio? Capítulo 2, verso 9, olha aí. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida, que está onde, gente? No meio do jardim. Qual é a árvore do meio? A árvore da vida. Mas a Eva está no capítulo 3 dizendo para a serpente que Deus não deixou ela nem olhar e nem tocar na árvore do meio. E essa nunca foi uma ordem de Deus. Nathalie, me responde uma coisa. Se eu falar algo que você nunca disse, o que eu estou fazendo? Mentindo. Então é isso que a Eva está fazendo. A Eva está dizendo algo que Deus não disse. Só que o que ensinaram para nós a vida inteira? Que ela pecou quando comeu do fruto. Foi. Não, ela só comeu porque já tinha pecado. Você não cai quando come. Você comeu porque já tinha caído. Só que os filmes, Hollywood, tudo mostraram pra gente que foi num ato de morder o fruto que o erro aconteceu. Não, ela só pegou porque dentro dela o desejo já era uma anomalia. Já tinha uma curiosidade. Que acabou com a vida dela e o diabo soube. Então ele foi aguçando o desejo e vai piorar. Vai piorar. Dá uma lida comigo, porque é melhor a gente ler. Eu sempre ouço que o diabo, ele só mostra o cardápio daquilo que você tá afim de comer. Aí é E contigo. ele te atenta e vai falando, Sim. quer comer, quer Sim, comer? sim. E aí você O teu vai. desejo vai ficando aguçado pelaquilo. Né? Ele só te cutuca e você vai. Exatamente. Ele não implanta. Exatamente. Né? Deus disse o quê? Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela já estava tão afim da árvore que ela trocou as árvores. Então, o diabo simplesmente sitiou ela e aguçou todos os desejos a transformar em uma anomalia. Pastor, mas cadê a anomalia? Eu quero detectar a anomalia. Então, nós vamos ver agora. Verso 6. Gênesis 3. Ainda. 3 é o capítulo, 6 é o versículo. Uhum. Viu a mulher que a árvore era boa para comer. Vai lá na sua Bíblia e circula comer. Agradável aos olhos, circula aos olhos. E desejável para dar o entendimento, circula entendimento. Tomou do fruto e comeu, também deu ao seu marido que comeu com ela. Olha o verso 7. E foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais para tapar sua nudez. Então, olha o que está acontecendo aqui. Pedi para você circular, ó, comer, olhos e entendimento. Aqui está a anomalia. Ela viu que era bom, ela viu que era desejar, era bom para comer o corpo, agradável para o corpo. Ela viu que era bom para os olhos. Jesus chama os olhos de janela da alma. Então ela está dizendo, é bom para mim. E desejável para dar o entendimento é soberba da vida. Para você pegar esse negócio de soberba da vida, vamos lá, vou te ajudar. Pega esse capítulo 6 de Gênesis 3 e abre comigo agora na Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 15. Vamos ler? Primeira Epístola de João, no capítulo 2 e no verso 15. Olha comigo. 1 João 2,15. 1 João, capítulo 2, verso 15. E ó. Não Quem achou, diga amém. Ok? Ponto positivo aí para você. Vamos lá. Eu vou ler a partir do 16. Porque tudo que há no mundo, olha essa palavra, concupiscência da carne. Carne aí é alma, tá? Não é corpo físico, não. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, que é a janela da alma. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É agradável para dar o entendimento. Lembra de Gênesis 3,6? Então, João está falando do que ele leu. Ele leu Gênesis 3,6. Então, ele está dizendo aqui, ó, que quando a Eva teve o desejo transformado numa ganância, numa anomalia, eu quero e eu vou fazer, então ela colocou em risco seu espírito, que ela virou, o espírito dela virou uma soberba para a vida, os olhos que abriu para todo mal entrar dentro dela, sua alma, ok?
e seu corpo físico que agora iria deteriorar. Então, isso tudo foi antes de tomar o fruto, não foi depois. Quando ela então toma o fruto e come, ela só fez isso porque dentro de si já estava caída. Seu desejo virou uma anomalia e ela botou em prática. E ela botou em prática tudo que ela pensava e Adão compactuou com ela. Sabe o que as pessoas dizem para mim? Não, a Eva foi uma grande culpada e o Adão nem perto dela estava. Ora, se Adão não estava perto da Eva, como é que fica aquele texto que saiu da boca de Deus? Não foi minha, nem da Nathalie, foi Deus, que disse assim, ó, não é bom que um homem viva só. Quem disse foi Deus, não quero Adão só, far-lhe-ei uma disjuntura. Então ele formou a Eva da costela com um propósito, nenhum dos dois andarão só. Então se ela estava naquela árvore, ele estava também. Por que então que ele não parou a mulher dele? Aí é uma outra história. É uma outra história. Entende? Então nós estamos detectando aqui a anomalia do desejo que se transformou nessa soberba de vida, que transformou a Eva no que foi, Adão no que foi. Os olhos abriram. Quando os olhos se abriram, toda a alma já estava corrompida. Todo o ser desse casal já havia se perdido. Aí você compreende quando Deus desce na terra. Vamos voltar para o Gênesis. Quando Deus desce na terra e pergunta assim, Adão, onde estás? Porque na nossa inocência, a gente pensava o quê? Que Deus estava procurando, abrindo as árvores, falando, Adão, Deus ia lá toda tarde. Então quando ele diz assim, Adão, onde estás? Ele está dizendo assim, onde você está dentro de mim, que o meu espírito não acha mais o seu. Então quando ele desobedeceu junto com a mulher dele, o espírito de Deus, desacoplou de dentro de Adão. Adão agora era apenas um ser humano que não era mais cheio de Deus. Deus saiu de dentro dele, porque não havia necessidade de conversar audivelmente. Quando o Espírito Santo fala com você, você não escuta ele dentro de você. Era assim a conversa, era sem abrir a boca. Agora Deus está abrindo a boca porque Deus não se achava mais dentro do próprio Adão e dentro da própria Eva, por causa de um desejo que virou uma anomalia e se transformou em concupiscência. Nós lemos agora em 1 João. Então, aqui começa a degradação do ser, aqui começa a alma a cair violentamente, carecendo de uma salvação, que é Cristo Jesus. E Cristo então começou a ser preparado, lembra do texto? Um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa. Porque você olha uma cena dessa aqui, você fala, nossa, Deus ficou de cabelo para cima, não conseguiu nem, sabe? É claro, eu estou usando aqui termos para você entender, sabe? Cabelo para cima, não vai dormir, todo plano deu errado. Não. Deus já tinha um cordeiro morto, Deus já tinha algo pronto. Não tem a música? Não é a música que diz que ele já tem um caminho aberto sobre as águas? Não é que ele vai abrir, ele já tem. Ninguém pega Deus de surpresa. Está tudo pronto, tudo faz parte de um plano. Se você está aí em casa pensando assim, puxa, meu marido não é salvo, meus filhos não são salvos, fica tranquilo. Na agenda de Deus existe um tempo de salvação para toda a tua família. Creia que você vai falar igual a Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tá bom? Então, eu estou dando uma pausa aqui para dar para você anotar suas coisas enquanto eu bebo água. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio da Eva é uma confusão, né? O pessoal faz uma confusão com Adão e Eva, mas realmente é muito difícil o entendimento, de entender, né? Porque acaba vindo castigo, mas o Adão acaba vindo tudo junto, aí aquela confusão, e aí a gente acaba levando a Eva e o Adão para já ouvi falar muitas coisas de Adão e Eva. Então, Jesus, por isso que é bom ler a palavra, gente. A gente precisa ler a palavra. Exatamente. E a gente precisa ler a palavra várias vezes para entender o que a palavra quer dizer. Exatamente. E espiritualmente, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa orar, a gente precisa pedir a revelação da palavra. A gente precisa, porque assim, a Bíblia, até quem não crê em Deus, já leu para ver como é que era. Como se fosse uma história. Então, ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler, mas entender, ter o Espírito, ter o autor junto, uma revelação, não é. Precisamos do Espírito Santo, precisamos. Eu tenho um amigo que ele é delegado da Polícia Federal. Ele disse, eu li a Bíblia toda 3 vezes e tive que fazer teologia para chegar onde eu cheguei. Mas não é crente. Então, ele tem uma leitura boa, ele tem um conhecimento bom da escrita, da história,
mas não tem a salvação. Então, essas letras não saltaram para dentro dele para libertá-lo. Então, assim, tem muita gente. Muita gente que lê, mas não teve um encontro real com Cristo, uma salvação de verdade, experimentou. Você precisa experimentar isso. E você que já experimentou, por favor, contagie alguém. A sua própria vida, deixe essa salvação fluir de dentro de você e contagiar outras pessoas, porque Deus não desiste de ninguém. Eu costumo dizer que a pessoa, assim, é até uma brincadeira, eu falo assim, olha, a pessoa que você não gosta, Jesus ama. É porque tem gente que fala assim, eu não suporto fulano. Eu falo, mas Jesus ama ele. E espera em você a salvação dele, né? Então, vamos continuar aqui. Olha só. Esse ser que agora está degradado, essa alma que está totalmente destruída, que, como nós vimos aqui, caiu, olhos abertos, agora vai vir a sentença. Aí todo mundo diz, a culpa é de Adão, a culpa é da Eva, aquela coisa que a gente já conhece. Agora, por que a Eva come e Deus vai tratar com Adão toda essa bagunça? Porque Deus colocou Adão como o príncipe daquele lugar, o cabeça daquele lugar. A ordem de guardar o lugar foi dada para ele. Então Deus trata com quem ele deu. Quem muito ele dá, ele muito vai cobrar. Mas então, o castigo foi para os dois, né? Foi para os dois. Mas a conversa começou nele. Começou. Você por um acaso comeu o que eu falei para não comer? Aí ele disse, espera lá, por que o senhor estava falando comigo? Foi a mulher que o senhor me deu. Tipo assim, se o senhor não tivesse me dado, isso aqui estava tudo tranquilo. Então a culpa é sua e dela. Era o que? Mais ou menos isso, entendeu? Então Deus, com essa paciência de pai, Deus vai arrumar a casa, né? A expulsão do jardim foi um escape, não foi uma birra de Deus. Era o melhor a se fazer para não perdê-los. Tá? Mas eu quero que você leia comigo um negócio aqui. E quando eles saem do jardim, tá? Quando eles saíram do jardim, lê comigo o capítulo 4 de Gênesis, que eles vão ter agora mais dois filhos, que é o Caim e o Abel. Gênesis 4 vai falar de uma oferta, aquela coisa toda. Mas isso aqui é uma outra história para a gente ganhar tempo. Gênesis 4, verso de número 7. Gênesis 4, 7. Olha como está escrito. Se fizeres o que é certo, não teria eu te aceito? E se fizer o bem, se não fizer o bem, o pecado já não está na tua porta? Contra ti vai o teu desejo, cabe a ti dominá-lo. Olha Deus falando de desejo. Agora está falando com o Caim, o filho do Adão e da Eva, que tinham perdido sua salvação, perdido o jardim, por causa de uma anomalia dentro do desejo. Então o que Deus está dizendo aqui para o Caim? Olha só, você me trouxe uma oferta e eu não aceitei. Só que você está descaindo o semblante. O que é descair o semblante? Ficou notório no seu rosto que você não gostou do teu irmão ter sido aceito. Aí Deus disse para ele, olha só, se você tivesse chegado aqui e feito direito tua oferta, eu não teria te aceito? E agora, porque tu fez de qualquer jeito, ele usa esse termo, o pecado descansa na porta do teu coração. Deus está dizendo, o erro está muito perto de você. Quando é que o pecado entra? Ele diz aqui, ó, contra ti está o teu desejo. O seu desejo nunca estará a teu favor. Sempre contra. Pastor, tem uma pergunta. Qual era o desejo de Caim? Está notório. Caim queria ser Abel, por isso o matou. Então foi uma inveja? Não, eu costumo dizer que foi pior. Foi uma inveja traumática. O que é uma inveja? Eu queria o que você tem. E o que é uma inveja com trauma? Eu tenho que matar você porque eu quero seu lugar. Então Caim era esse. Ele queria matar o Abel porque ele queria ser Abel e não ter o que Abel tinha. Então Deus disse assim, olha, esse desejo aí, não adianta clamar o nome de Jesus. Então isso aqui, uma inveja com trauma, uma inveja, como é que eu repreendo uma inveja? Eu clamo o sangue de Jesus, eu clamo o nome de Jesus? Não, senhor, não, senhora. Para repreender uma inveja, é eu quem a domino. É eu quem a subjugo dentro de mim, porque meu desejo jamais será transformado numa anomalia. Porque hoje eu estou bem contigo e amanhã Deus te abençoe e eu começo a invejar você. Então meu desejo começou a se transformar numa anomalia. E isso colocou em risco a salvação do casal e a família do Adão, minha gente. Então, por favor, dentro de cada um de nós há um desejo. Pastor, como é que eu faço para eu não ter inveja do meu irmão, já que isso faz parte do meu ser?
Só tem um jeito. Quando seu irmão for abençoado por Deus, aplauda Deus pela vida dele. Glorifica a Deus pela vida dele. Porque o Deus que fez com ele também fará com você. Qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. Nenhuma. Eu não sou melhor do que você, nem vice-versa, mas Deus tem para nós o melhor dessa terra. Enquanto não chegou a sua vez, glorifique a Deus quando você vê Deus honrar a vida de alguém. Amém. Para tudo, né? Para tudo. Para né? inveja, para tudo, que a gente Sim, nunca... Sim, e a alma, depois desses acontecimentos, o ser humano só foi degradando. A alma só foi piorando. O ser humano só foi piorando o seu estado, necessitando de uma tão grande salvação. E eu quero ler aqui também, olha só, eu passei direto de Gênesis 3, verso 17. Gênesis 3, 17. Olha o que Deus disse para o Adão. Porquanto você deu ouvido à tua mulher e comeu da árvore que eu ordenei para que dela não comesse, maldita é a terra por tua causa. Dela comerá todos os dias da tua vida. E sabe disso, dela nascerá espinhos e também abrolhos. Ou seja, dela vai nascer espinhos e veneno, por tua causa. E comerás do suor do teu rosto, e o pão dela comerá até que tu tornes a terra, ou ao pó. Olha o que Deus está dizendo, a terra não será mais igual, tá? Graças ao que você fez, você vai lidar com espinho, você vai lidar com plantas venenosas, por causa da desobediência e da anomalia do seu desejo, toda a terra se transformou. Agora olha o que Deus disse para o Caim. Isso aqui foi para o Abel. Olha o que Deus disse para o Caim, capítulo 4 do Gênesis, e o verso 12. Tu, quando fores lavrar a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo serás sobre a terra. Olha, para Adão Deus disse que a terra era maldita. Para o Caim Deus disse que ela era fraca. Olha como até a terra foi piorando. Você vê hoje camada de ozônio, você vê hoje terremoto, maremoto. A terra mudou por causa da perda da comunhão perfeita que o homem tinha. Então Deus viu a necessidade de uma tão grande salvação. Jesus veio para colocar tudo isso no lugar. Aí você pode dizer assim, mas tudo bem, salvar a humanidade eu compreendo, mas a terra só piora. Mas Paulo disse assim, ó, até a natureza geme por uma nova criação. Aí se você ler Apocalipse, João disse, eu vi descer do céu um novo céu e uma nova terra. Haverá uma nova natureza, haverá um novo planeta. Então tudo está esquematizado num plano perfeito de Deus para uma grande salvação. Fique feliz, porque você faz parte disso. Então, a partir daí, a nossa alma, ela declinou. Só piorou. O ser humano só piorou. Entende? E daí que Deus vem, e aí essa salvação não, eu não sei nem se eu posso chamar de salvação. Sim. Porque só tem uma salvação que passa por... Uma salvação passa por todos esses processos, Exatamente. né? Exatamente. Tá. É um processo, mas a salvação é uma só. Né? Então, Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste de nós. Gênesis 6, agora. Estamos falando de salvação. Salvação na alma. Na alma. Vou repetir, você quer no espírito? Você vai aqui no canal, tá aqui em algum lugar, você entra aqui, pega a salvação do espírito. E agora nós vamos estamos tratando da alma em si, que é um pouco mais, não vou dizer difícil, mas o ser humano precisa querer. Deus, Espírito Santo, nunca vai forçar a porta. Ele sempre vai estar à tua espera. Você que tem que abrir seu coração para que ele entre e faça uma transformação completa. Gênesis capítulo 6. Vamos ver como está escrito. Deixa eu ver o versículo. Versículo 3. Gênesis 6, verso 3. Olha como está escrito. E disse o Senhor, não insistirá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. Eu quero frisar isso aqui. Olha o que Deus está dizendo. Meu espírito não ficará mais na terra. Ponto final. Deus viu que a alma do homem foi só piorando, Exemplo, a terra ficou fraca com Caim. E da geração de Caim, teve o primeiro homem que se casou com várias mulheres. Olha aí, está piorando. Aí Caim era o assassino, a geração dele também foi de assassinos. A alma foi só piorando. Então, o que está acontecendo? Deus olhou para a terra e viu tamanha maldade, viu que essas pessoas já não se entendiam entre si e disse, meu espírito não insistirá mais com o homem. Então meu espírito não ficará mais na terra. O espírito do Senhor, porque ele diz,
o meu espírito. E quem está falando? É só você olhar o verso 3. Olha para a sua Bíblia. Não olha para mim, não. Olha para a sua Bíblia. Olha aqui. Então disse o Senhor. Quem disse? O Senhor. E olha o que ele está dizendo. Meu espírito. Então é espírito de quem? Do Senhor. Correto? Uhum. Espírito do Senhor. Se é espírito do Senhor, ele está dizendo, meu espírito não ficará mais na terra. E não ficou. Vinha sobre os heróis como um conta-gota. Fazia a obra que Deus queria e o Espírito voltava. Exemplo, os meninos que construíram o tabernáculo, aqueles 2 meninos, o Espírito Santo, Deus falou para Moisés, o meu Espírito virá sobre eles, eles vão construir tudo que você ordenar e depois meu Espírito retorna. Então, era sempre assim, lembra do Sansão? Vinha sobre ele uma porção do Espírito e ele fazia aquilo tudo que fazia, mas o Espírito não ficava nele. Deus não deixou mais o Espírito dele na terra. Aí você vai entender um texto. Olha como é que vai ficar tão claro na sua mente. Vamos ler. Evangelho que João escreveu, capítulo 14. Vamos lá dar uma olhada. Evangelho de João, capítulo 14. Olha, se ninguém falar que eu tenho que parar, eu não paro não, hein? Falta... João, capítulo 14. Vamos lá. João 14. Eu tenho certeza que você vai achar aí na sua Bíblia e vai anotar. Você vai anotar. João 14, verso 16. Sim, João 14, 16. Olha como é que está escrito. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Espírito, o Consolador, para que fique convosco para sempre. Presta atenção no outro Espírito. O Espírito não estava mais sobre a terra, desde Gênesis, como nós lemos. Certo? Ele vinha e voltava, vinha e voltava. Aí vem Jesus. Habitou nele a plenitude do Espírito. Ele foi o único. Depois dele, o Espírito voltaria. Mas presta atenção nesse versículo. Eu rogarei ao Pai. O que é rogar? Muitas coisas. Ao pé da letra, rogar é eu vou pedir mesmo que a resposta seja não. Isso é rogar. Exemplo. Você tem sua filha. Você aí tem também seus filhos. Quem roga muito é adolescente. Por exemplo, deixa eu sair, pai, deixa eu sair, mãe. Aí você fala assim, hoje não. Ele sabe que a resposta é não, mas ele vai insistir até você liberar. Isso é rogar. Então, olha Jesus, eu rogarei ao Pai, porque o Pai determinou, meu espírito não virá mais para a terra. Jesus está dizendo, eu tenho tanta certeza que ele vai liberar, eu tenho tanta certeza que ele vai mandar, que eu vou rogar. Ele disse, eu rogarei e ele vos enviará. Jesus já tinha uma certeza de que esse plano seria feito. Mas o Espírito que viria para a terra, Jesus mesmo diz, outro Espírito, aí ele diz, o Consolador. Qual foi o Espírito que Deus tirou da terra? Em Gênesis 6, ele disse, meu Espírito. Então é Espírito do Senhor. E qual é o Espírito que Jesus rogou ao Pai para que ele mandasse lá no dia de Pentecostes? O Consolador. Pastor, o senhor está dizendo que tem 2 Espíritos? Nunca. Espírito Santo é um só. Mas ele opera de 7 maneiras. O Espírito do Senhor operou no Antigo Testamento e nunca mais voltou para a terra. Mas o Consolador, esse mora dentro de cada um que recebeu Deus como Pai e Deus o recebeu como Filho. Por que não está em nós a operação do Espírito do Senhor? Porque ele não tolera pecado. Por isso que ele atuou no Antigo Testamento. Ele não tolera pecado. Só que o que habita em nós, a manifestação é consolador. Porque mesmo sabendo quem eu sou, ele veio para dentro de mim para ajudar a minha melhora, de um crente melhor, de uma conduta melhor, de um salvo que mostra que é sal da terra e luz do mundo. Então aqui você entende quando ele diz, eu rogarei ao Pai para que mande um outro Espírito, o Consolador. Eu sei que você ficou com esse olhão arregalado, eu vou te ajudar. Isaías capítulo 11, corre lá comigo. Isaías 11, verso 2. Olha como é que é um Espírito e 7 manifestações. Isaías... Por isso que o pessoal fala do candelabro, que tinha 7... Pronto. Né? Você matou tudo aí. O candelabro e 7 pontas, né? Isaías 11, versículo de número 2.
Onde está Isaías na minha Bíblia? Meu Deus. Ih, ó. Ó, achei. Tem. Achei que não tinha. Isaías Não 11. tinha. Isaías 11, verso 2. Encontrei aqui, ó. Você vai enumerando aí na sua casa comigo, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha aqui, já é o primeiro, lembra dele? Espírito do Senhor. Senhor. Espírito de sabedoria, já contei 2. De entendimento, 3. O espírito de conselho e de fortaleza, 3 e 4, né? O espírito de conhecimento e de temor. E poder. E poder. Então, contamos 7? Me ajuda aí que eu me embolei, hein? 1, 2, Não é isso? 3, 4, 5, 6, 7. Viu? Do Senhor, Uhum. da sabedoria, Sim, do entendimento, isso. que traz conselho e poder, e dá conhecimento, temor. Ok? Certo. 7. 7. Mas é um espírito. Porque ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí ele relata as 7 manifestações. Apocalipse diz assim, ó. E eu vi do lado do trono os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 Espíritos. O que João está dizendo, diz, eu vi as 7 manifestações do Espírito que foi lançado sobre toda a terra. Mas o Espírito é um só. Assim como o amor é um e se manifesta em tantas partes, né? Então, presta atenção. Qual é o Espírito que habita hoje em nós? É o Espírito Santo, mas não é a manifestação do Espírito do Senhor, é a manifestação do Consolador, porque ele me consola, ele me corrige e ele me ajuda a entender que eu estou salvo para viver ao lado de Cristo para todo o sempre. E aí? E agora Sim. que eu te pergunto, Sim. como salva a nossa alma? Como salva a nossa alma, não? Como funciona esse lance da salvação do céu e o inferno? É a santificação que vai fazer se a alma vai é a alma, então, que vai para o céu ou para o inferno? É a alma. É a Você alma. me perguntou nos bastidores, né? Foi até a gente conversando por telefone. Então, me refresca a memória. Você me perguntou o seguinte. O corpo que torna o pó foi sepultado. O espírito volta a Deus que o deu. Uhum. E a alma ela é destinada. Ou é céu ou é o inferno. Quem destina isso é Deus, tá? Tá. Mas e aí? E se eu sou um só, eu fui dividido em 3. Não, presta atenção. Isso aqui vai voltar à terra, é pó, vai se desfazer. A alma é o indivíduo, mas a alma não pode, a alma é o indivíduo, ela não pode andar sem o corpo físico. Ah, mas o corpo físico foi sepultado, concordo, então a alma saiu. Só que ela não pode vagar sem o espírito, por quê? Porque o espírito é o corpo do mundo espiritual. Seja céu ou inferno, você precisa do corpo espírito para sua alma morar junto. Não tem como acoplar os dois. A alma não vive sem corpo. Se o corpo físico está sepultado, ela precisa de um outro corpo. Qual é o corpo? Espírito humano. Então, quando você lê assim, ó, Eclesiastes diz isso, e o espírito volta a Deus que o deu, aquele texto está dizendo assim, se o corpo foi sepultado, o ser humano volta a estar à disposição de Deus para o seu juízo. Não julgamento, juízo. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez, seguindo após isso o juízo. Então preste atenção. O espírito volta a Deus que o deu. O que deveria estar lá, como é que está escrito originalmente, volta a estar à disposição de Deus. Essa disposição de Deus não volta mais a estar dentro de Deus, mas volta a estar à disposição dele para um juízo. Ou é céu, ou é inferno. Certo? Então, o corpo físico está sepultado, a alma está dentro do espírito em um juízo de sofrimento ou de paraíso eterno. É aquela parte que o pessoal fala que Jesus está do lado de Deus e aí ele vai julgar nossas causas. É nesse processo aí? Aí chega lá e Jesus vai falar. Já é o julgamento. Ah, esse já é o julgamento. É o julgamento. Já aí, é Apocalipse. Já não dá pra gente entrar aqui porque é muito texto pra gente ler. Né? Mas a gente volta. Né? Com certeza. Eu me convidando, tá percebendo? Já de casa, gente. Já de casa, né? Não? Aí, ó. Eu sinto, se deixar. E eu nem gosto, né?
Ah, entendi. Então, gente, não é isso, tá? Esse é o julgamento, não tem Sim. nada a ver. Nós estamos falando de juízo. É juízo. Isso é julgamento. Tá? Tá? Então, observa bem que essa é a salvação ou a perdição. Você lembra daquela história do rico e do Lázaro? Aham. Se eu não me engano, é Mateus 16. Ou é Mateus ou é Lucas, capítulo 16. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas depois você consulta na sua Bíblia aí. Olha como é que tá assim. Tá assim, ó. O Lázaro, que vivia à porta do rico, ele morre. A Bíblia diz, e um anjo o guia para o seio de Abraão. Pastor, o que é seio de Abraão? Antes de Jesus ressuscitar, ou no caso, morrer e ressuscitar, o seio de Abraão era um lugar onde ficava todos os heróis, todo homem e mulher que morreu com Deus, ficava ali, um repouso, um lugar de paz. Aí eles chamavam de seio de Abraão. E o rico morreu, e a Bíblia diz, e esse foi sepultado. Obviamente que esse foi para o lugar do sofrimento, porque logo no texto indica isso. Diz assim, ó, erguendo ele os olhos, então dá para ver que se ele ergueu, o seio de Abraão era mais alto que o lugar do sofrimento. Né? Então, uma geografia distante. Ele diz, erguendo os olhos, espera lá, se o corpo dele está sepultado, por que ele ergueu os olhos? Os olhos não ficou na sepultura? É aqui que eu quero que você entenda. O que ele está olhando, que olhos são esses? Ele está num corpo que é o seu próprio espírito. Então, se o corpo físico ficou na sepultura, a alma está no corpo espiritual, que também tem olhos. Então a alma, é isso que nós estamos falando desde o começo, a alma é o indivíduo. O indivíduo não é o corpo sepultado, o indivíduo é a alma, que agora precisa do corpo espírito para estar no mundo dos espíritos. Então ele olha, estamos falando de salvação, aí ele diz assim, pai Abraão, ó, ele reconheceu Abraão. E diz, diga ao Lázaro, reconheceu o Lázaro. E como é que o povo prega que depois da morte todo mundo esquece das coisas? Ninguém vai lembrar do que dá do lado de lá. Ele acabou de dizer que lembrou. Para que ele molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nas chamas. Olha, ele sabe onde está e sabe pelo que está passando. Então não perde memória não, viu, santo? Sabe exatamente onde está. Aí o Abraão diz assim, ó, não, filho. Ele está aqui e tu está aí, e entre nós há um grande abismo. Como ele passou muitos apertos na vida, hoje está aqui no paraíso. E tu que te deleitaste nos teus deleites, na tua riqueza, está no sofrimento. Se parar assim, parece que não tem vantagem de ser rico. Não há vantagem de ser rico. Não é isso que Abraão está falando. O rico só foi para o lugar do sofrimento, porque se você ler o texto, ele vai explicar. Está escrito assim, ó. Depois você vê lá, Lucas 16. Ele explica assim, ó. Ele diz assim, pai Abraão, então deixa que um desses mortos vá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que meus irmãos não venham para cá. Aí Abraão disse assim, não, eles têm Moisés e Elias. Moisés e Elias não são os personagens, são de Gênesis a Deuteronômio, eles chamam de Moisés. De Josué a Malaquias, eles chamam de profetas. Então o que eles têm? Eles têm a Bíblia. Não precisa do morto. Porque ó, a filha de Jairo ressuscitou, ninguém se converteu. Lázaro ressuscitou, ninguém se converteu. Jesus ressuscitou, pouca gente se converteu. Então, pai Abraão está dizendo o seguinte, não é um testemunho de um morto que vai salvar teus irmãos, mas é o crer na palavra. O que ele está dizendo? Eu só vim para cá porque eu também tinha uma Bíblia e não criei nela. Então, falar que tem uma Bíblia, meus irmãos não vão crer. Deixa o morto ir lá que o morto resolve. Ele disse, não, se não crer, tampouco o testemunho de um morto servirá. Então, olha o que Abraão está falando. O testemunho de alguém que morreu e ressuscita não salva. O que salva é a palavra. Então, o rico foi atormentado e dizendo, olha, eu só queria que um morto fosse lá. E Abraão de contraponto dizendo, se não for pela palavra, não há salvação. Você está vendo que é a palavra que salva e que liberta, uma vez que a palavra nos toma, nos convence da verdade, e o Espírito Santo em nós, e tudo que a gente já leu aqui, que você já anotou aí, é que consolida essa salvação dentro de nós. Salvação virou um estilo da nossa vida, gente. Não é, salvação não está dentro do lugar do culto, não, salvação é na tua vida. É o estilo do teu viver que mostra quem é você.
num tempo em que os crentes, me perdoa falar essa verdade, em uns crentes, a maioria deles já viraram chacota por esse mundo afora. Mas, todavia, entretanto, existe salvos que estão esperando um grande avivamento nessa terra, que Deus usará de uma ponta a outra antes do grande arrebatamento da igreja. Eu creio que você faz parte disso. Em nome de Jesus, gente, olha aqui. Eu faço parte, eu tô esperando desse... Eu tô Amém. aqui, ó. Olha, no avivamento. Não posso ver uma oportunidade aí de um avivamento que eu tô dentro. Gente, gente, vocês não estão entendendo. Gente, um avivamento, um mover. É surreal. É o que a gente estava falando antes da Bíblia. Não é ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Mas sentir a presença, o Espírito Santo, o mover... Não adianta, não tem como explicar, é só sentindo, até porque ele trabalha com cada um de um jeito diferente. Exatamente. Então, assim, é só sentindo. E eu quero muito que vocês possam entender, né, a gente já tá acabando aqui, que vocês procurem não se preocupar com céu e inferno, mas se preocupar em não decepcionar a Deus. Se vocês andarem em santidade, em santificação, para não agradar o Pai, do tipo, eu não vou fazer isso, porque senão Deus vai ficar triste, eu não vou fazer isso, isso já te leva a um outro patamar. Porque você não está fazendo por medo de ir para o inferno, mas você está fazendo por medo de decepcionar um grande amor. Isso já leva você a um caminho alto do céu, ao céu. Sim. Não se preocupar em, não vou fazer isso porque eu vou me queimar, vou ficar na chama. Vou pecar, não vou fazer isso, não. Mas leiam a palavra, eu sempre falo isso aqui. Leia a palavra, gente, oração. Deus nos ensinou a orar. Se Ele nos ensinou a orar, é porque é necessário. Ele orava, ele mandava mandou os discípulos orar com ele em um momento que ele precisava. A oração é fundamental na vida de um crente. Vou dizer aqui uma frase do Hernani Santos, de um livro que ele diz assim: eu não acredito em um homem de Deus que não ore. E é exatamente isso. Não tem como ser um homem de Deus e uma mulher de Deus se você não ora. É por aí o caminho. A oração é fundamental. Fundamental. Jesus ensinou porque ele nunca pede algo que ele não fez primeiro. Deus é assim, nunca vai te pedir o que ele nunca fez. Eu gostei do que você falou. Eu não vou fazer isso aqui porque senão eu vou pecar contra Deus. Só esse pensamento já te deixou numa corda bamba. Eu vou ler um texto, dentro do que você falou, está em Efésios capítulo 2, verso 1, Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós ainda mortos na ofensa e no pecado. Olha eu e tu, ofensa e pecado. Aí alguém diz assim, não, porque Deus não gosta do pecado. Concordo, mas se ele não gosta, por que veio atrás de mim se eu estou afundado na ofensa e no pecado? Porque o que ensinaram para a gente a vida inteira é que nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Mas o que a gente não computa na nossa mente é o seguinte: o pecado faz separação entre eu e Deus, não entre Deus e eu. Se Deus tivesse problema com o pecado, por que ele desceria no jardim depois que o homem errou do jeito que errou? Não há problema no pecado para Deus. Problema há quando você foge dele. Tudo que Deus quer é que você corra para Ele. E Ele, o Espírito Santo, vai resolver. Um amigo falou assim, você está vendo como o mundo está mudando? Ninguém prega mais sobre o pecado. Aí eu ri. Ele disse, você está rindo de quê? Falei, qual foi o dia que você pregou sobre o pecado e pararam de pecar? Ele ficou nesse silêncio. Ele disse, não lembro. Eu falei, mas nunca. Porque não tem um texto bíblico que manda a gente pregar contra o pecado. Mas tem um texto bíblico que diz, e eu vou ler para você não dizer que eu estou inventando. Gálatas 6. Gálatas 6, olha como é que está escrito. Gálatas 6,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da vossa alma. Não é para pregar contra,
pecado. Como assim? Contra pecado é o seguinte, eu estou vendo pecado no fulano, então eu vou arrebentar a vida do fulano e vou levantar ele como um espelho, como algo que você não deve falar, seguir ou fazer. Não. Só um instante. Me deixaram cair o negócio. Essa parte você corta. Essa parte eu vou cortar. E já tá acabando. Então, o que eu quero dizer? O que Paulo está ensinando é que eu não devo cumprir a vontade de um desejo ou a vontade da minha alma. Eu tenho que andar em espírito. Ora, quem anda em espírito não peca. Ele te governa, né? Acabou. Você tem que alimentar. Eu não vou ficar com dois pensamentos. Não, eu vou pregar contra o pecado. Não. Irmão, pecado dá medo. Se você chegar e arrebentar a pessoa falando pecado, tu vai pecar, tu vai pro inferno. Blá, 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 blá. Não, o que você vai fazer? Você vai pregar amor. O amor constrange. E o constrangimento de uma palavra de amor é quem faz a pessoa abandonar uma vida de concupiscência. Você pregar amor, a pessoa de fato vai se arrepender e vai ter um encontro com Deus. Pregue amor. É isso aí, gente, ó. Pregue amor. Pregue a palavra do Senhor. E é uma coisa, eu vou finalizar aqui com outra frase do Hernani Santos, de um livro maravilhoso. Acho que eu não trouxe ele para mostrar aqui. Que eu vou até sortear aqui no podcast. Muito bom. Que é Coração Profundo, Relacionamentos Profundos. Eu acho que é esse. Eu não trouxe, não. Esse foi um que você Esse postou. esse é o outro que eu tô lendo. Que ele fala o seguinte: coração cheio do Espírito, não há espaço para nada mais entrar. É como a física diz. Não tem como ocupar 2 lugares no mesmo espaço. E a mesma coisa é dentro de nós. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem como entrar. Você não vai deixar aquilo acontecer. Então, eu finalizo aqui dizendo uma coisa para você. Quer ser cheio do Espírito? Ore. Quer ser cheio do Espírito? Palavra. Quer ser cheio do Espírito? Antes disso tudo, se aquebrante. Tenha quebrantamento. Se derrama. E quando eu falo se derrama, não é você orar ao Senhor e falar 1000 coisas. Porque parece, às vezes, você fala, meu Deus, como é que eu vou orar tanto? Já acabou a conversa. Mas é arrependimento, é choro, é deixar espaço para Ele entrar e trabalhar na sua vida. Posso te dizer uma coisa com toda certeza. É mais fácil do que você imagina quando você entende isso. Quando você entende isso, é como abrir o Mar Vermelho. Só vai e você passa. Então eu quero deixar isso para vocês. Quero agradecer ao pastor Jairo mais uma vez. Amém. Entendemos que a salvação é uma, mas ela passa por um processo onde é o corpo, onde é o espírito e a alma. E aí o espírito, você vai lá, ó, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, vai lá na primeira parte, vai entender a primeira salvação, a do Espírito, daquele que ele fez assim, ó, soprou, entendeu? Aquele é o Espírito. E agora e hoje nós falamos sobre a alma, com que a gente tanto fala sobre céu e inferno. Então vocês leiam, releiam, compartilham, manda para as pessoas também que eles possam entender. Muito obrigada. Faltando a salvação do corpo. Aí vai ter que ser para a terceira parte, que é muita coisa. É muita coisa, né? Salvação do corpo. Então, dentro da oportunidade, com muito prazer, com muito carinho, porque eu gosto de estar aqui. Então, a gente vem aqui e se torna útil para o reino de Deus. Amém. Então, eu espero que isso abra um pouco mais a sua mente, o seu coração. Esteja sempre em oração, falando com Deus. Os dias são difíceis, mas eu tenho certeza que Deus está com você. O Espírito do Senhor habita em ti, dentro de você. O Consolador te ajudará ao romper de cada dia. Confie em Deus, ore sempre ao Senhor e faça o bem. Que a sua conduta seja de luz por onde você passar e que se saibam que você é salvo e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, beijo. Gente, uma semana abençoada. Fica com Deus.